Oi, meus alunos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem em casa e se cuidando. Hoje eu estou aqui nessa missão junto com vocês e estudar em casa. Juntos vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre positivismo. Mas para isso vamos revisar alguns conteúdos, tá bom? Vamos lá. O positivismo, como a gente já viu, foi uma corrente filosófica que nasceu na França no século XIX. E o seu fundador foi o filósofo e também criador de uma outra ciência que depois a gente vai ver. Essa ciência se chama sociologia. O nome desse filósofo, como você já sabe, é Auguste Comte. Ele nasceu em 1798 e faleceu em 1857. Essa corrente defende a ideia de que o conhecimento científico seria a única forma do conhecimento verdadeiro. Alguns fatos foram fundamentais para a construção dessa nova corrente filosófica, como a Revolução Industrial. Ela ocorreu no século antes, no século XVIII. Demonstrou a eficácia desse novo saber inaugurado pela ciência moderna, fazendo com que a ciência e a técnica se tornassem aliadas, ou seja, esse alinhamento da ciência e a técnica na Revolução Industrial se tornou fundamental para a viabilização e para a construção dessa nova corrente filosófica. A exaltação diante desses novos saberes e as formas elevou a concepção do cientificismo. O que é isso? A valorização da ciência. Então, a doutrina positivista nasce nesse ambiente cientificista. Auguste Comte apostava no progresso moral e científico da sociedade por meio da ordem social e do desenvolvimento das ciências. Até aí, eu preciso que vocês acompanhem essa aula junto com as anotações que vocês têm no caderno. Bora lá! Junto com as características cientificistas do positivismo, Auguste Comte ele fundamenta a lei dos 3 estados ou estágios. Ele acredita ter descoberto uma grande lei fundamental, segundo a qual o espírito humano teria passado por 3 estados históricos diferentes: teológico, metafísico ou positivo, que é o qual ele considera o ideal. O primeiro estágio, o teológico, é onde o ser humano busca explicação para a realidade por meio de entidades supranaturais ou sobrenaturais, através das ações dos deuses, através da ação dos deuses, quaisquer que forem, das mitologias que forem estudadas. O metafísico, dos quais os deuses foram substituídos por entidades abstratas, mas a racionalidade e a cientificidade ainda não é alcançada. Como assim, Carol? Por exemplo, é um estágio de transição. Os pré-socráticos, antigamente, eles explicavam a origem do mundo através das arqués. Por exemplo, Tales de Mileto acreditava que a origem do mundo provinha da água. Não era uma explicação completamente científica, mas já era uma explicação metafísica, que já adentrava na racionalidade, mas não era completamente científica. Não tinha uma comprovação científica, mas caminhava pela cientificidade. Havia outros pré-socráticos que acreditava que a origem do mundo poderia ser os 4 elementos, poderia ser o apeiron, poderia ser o ar, mas não era uma explicação científica, mas era uma explicação racional. Então é um estágio de transição que desprendia um pouco da teologia, da sobrenaturalidade, mas que não era uma explicação positiva, não era uma explicação científica. O estágio positivo da humanidade é aquele estágio onde ocorreu de fato o desenvolvimento das ciências modernas. As ilusões teológicas e metafísicas foram superadas pelo conhecimento das relações dos fatos, por meio da observação, do raciocínio, que visa alcançar as leis universais, onde a ciência de fato explica o como, o onde e o porquê as coisas acontecem. Essa imagenzinha que eu coloquei aqui do lado é para explicar
basicamente como esses estágios acontecem. No teológico, há uma imagem de uma figura mítica, a figura de um Deus, onde ele envolve uma molécula, que acredito ser uma molécula de uma água, para criar ou a humanidade ou um planeta. Então, essa teologia é que explica a origem do mundo. No metafísico, há dois filósofos conversando. Então, a filosofia foi muito importante para o crescimento da metafísica, onde esse estágio metafísico é explicado através dessas questões de não a ciência que explica a humanidade, mas a racionalidade, o uso da razão ainda está envolvido. E o positivo, também podendo ser chamado de científico, é onde o conhecimento, a observação, o raciocínio, a ciência, de fato, são as explicações dos questionamentos da humanidade. Bora lá. Uma das coisas que o positivismo ele visou fazer foi a classificação da ciência. Por quê? Porque já que esse cientificismo positivista desconsiderou as expressões míticas e religiosas, a filosofia, lembrando que a gente está estudando o positivismo enquanto corrente filosófica, a gente ainda vai estudar o positivismo enquanto princípio da sociologia, que é o que a gente viu em sala de aula. Portanto, é muito bom vocês estarem vendo essa aula, acompanhando as discussões e os materiais que vocês têm no caderno de vocês, ok? Então, o positivismo, ele desconsiderou todas as expressões míticas, as expressões religiosas e buscou pegar as disciplinas, pegar as ciências que estavam sendo estudadas naquela época e formulou uma classificação. E quem ficou responsável para fazer essa classificação? Quem? A filosofia, isso mesmo. A filosofia, segundo Comte, foi ela que ficou responsável a sistematização das ciências. Essa classificação das ciências foi realizada da seguinte forma: partiu das ciências mais simples e das simples até a mais geral, ou seja, foi realizada daquela ciência que era mais afastada do ser humano e mais simples, até aquela que era mais concreta e complexa e junto ao ser humano. Essa ordem de classificação eram 5 ciências ao todo. A astronomia, quando eu falo de astronomia, eu estou colocando entre parênteses as ciências que envolvem as matemáticas, assim como um todo. Astronomia, física, química, biologia ou fisiologia e a chamada física social, que é como ele chamou a sociologia. A partir de então, a gente já vai adentrar um pouco nessa física social, para vocês saberem como foi, saberem e relembrarem como foi que Auguste Comte construiu essa física social, essa sociologia que a gente tanto fala no positivismo. Mas vamos voltar para a questão dessas 5 ciências aí, que é muito legal. A astronomia e a matemática, essa dedicação exclusiva para os cálculos e para o estudo do espaço, das galáxias, esse mais geral e mais afastado da gente, não que é uma ciência menos importante. Todas essas ciências que estão nessa classificação são consideradas importantes. Ficou aquelas que são mais afastadas dos seres humanos até as mais perto e concretas e próximas aos seres humanos, como por exemplo, a biologia estuda o ser humano, estuda aquilo que está dentro as células, estuda os órgãos que está dentro do ser humano. Já a física social, que é aquilo que a gente vai estudar posteriormente, ela vai estudar o ser humano, mas de outra forma. Agora a gente vai ver isso. Bora lá. A sociologia, como Auguste Comte chamou, a ciência soberana, ela estuda o ser humano, mas com outras características. Como assim?
Um dos fundamentos do positivismo é a ideia de que tudo que se refere ao saber humano pode ser sistematizado, segundo os princípios adotados como um critério de verdade para as ciências exatas e biológicas. Ou seja, essas ciências exatas e biológicas têm uma sistematização, tem um tipo de ordem, tem um tipo de sistematização, tem um tipo de método, tem um tipo de estudo. Então, os seres humanos, eles também podem ser estudados de forma sistematizada. Isso se aplicaria também aos fenômenos sociais, aos grupos sociais, aos agrupamentos, às formas que os seres humanos se comunicam. Isso também se aplicaria a nós, que deveriam ser reduzidos a leis gerais como as da física, seja ciências, seja a química, a matemática, a biologia. Os seres humanos, para Auguste Comte, deveriam ser estudados dessas formas, de uma forma científica, não deveriam ser excluídos. Para Comte, a análise científica aplicada à sociedade é o princípio da sociologia, cujo objetivo seria o planejamento da organização social e política. Isso é o fundamento da sociologia. Essa análise científica aplicada à sociedade, dessa forma sistematizada, ele pega essa sistematização, ele analisa que as ciências exatas, ciências biológicas, se até as constelações, se até os cardumes, se até os mais distantes corais, eles são analisados de formas sistematizadas e científicas, porque não nós, os seres humanos, e não nós, os agrupamentos, podemos ser analisados dessa forma. Então, foi aí que a sociologia surgiu. E a partir de uma corrente filosófica, que foi o positivismo. Então, vamos ainda dar continuidade ao nosso conteúdo, para que a gente adentre ainda mais nos assuntos que a gente, por conta dessa quarentena, a gente deu uma parada nas aulas. Mas eu quero que vocês foquem nisso e não percam a esperança, porque junto com os professores a gente vai conseguir, ok? Então, as características do positivismo que a gente já tinha visto e que a gente vai continuar vendo é a doutrina filosófica baseada em teorias de lei e essa doutrina sociológica. Então a gente já voltou nela, então vamos focar um pouco mais nela. Essa doutrina filosófica baseada em teorias de lei é aquela que eu já falei, que esse movimento iluminista, a Revolução Francesa e esse movimento republicano é fortemente admirado por Comte, mas ele acreditava que o caos e a anarquia predominante em alguns períodos da Revolução e pós-revolução eram empecilhos para essa marcha acelerada do progresso. Lembra que eu falei para vocês marcarem toda a anotação que essa palavra progresso estava, porque esse progresso social e político Comte admirava fortemente. Então, sempre onde houver progresso, é uma característica positivista. E isso vai ajudar tanto vocês no preenchimento de provas, atividades, porque onde houver progresso, é uma característica do positivismo ou pode estar falando alguma coisa sobre Auguste Comte. Lembrem-se disso. E essa doutrina sociológica, essa física social, ciência da sociedade, sempre quando vocês ouvirem alguma coisa remetendo a isso, é essa doutrina sociológica. A ciência social estaria no último e mais avançado estágio do desenvolvimento humano. Qual é esse estágio? O positivo. Tem o teológico, metafísico e positivo. Quando eu fiz essa anotação em sala de aula, eu lembrei isso a vocês, que isso é uma teleologia. Esse sentido de que a sociedade está em constante desenvolvimento e em constante progresso rumo a algum lugar, isso é algo teleológico. Lembra o estágio teológico, mas dá para confundir um pouco, mas se a gente escrever, como eu creio que vocês têm anotado, dá para diferenciar. Mas essa ciência social estaria nesse último nível, o positivo, que é quando a sociedade começaria a ser estudada de forma científica, de forma sistematizada. E junto com a biologia. Eu não falei que a biologia também estudava
o homem, estudava a humanidade, mas de forma diferente, mas continua estudando. Isso conferiu ao positivismo o estatuto de doutrina fortemente ancorada ao pensamento científico. Não quero que vocês esqueçam disso. Uma das outras características do positivismo, que agora a gente vai fincar ainda mais, é a doutrina política. A ordem, o rigor, o empenho pela organização são características fundamentais para a doutrina positivista. E isso é assunto da nossa próxima aula, que a gente vai estudar um pouco mais dessa doutrina política aqui no Brasil, como o positivismo adentrou aqui no Brasil. Isso é assunto da nossa próxima aula. A aposta nas ciências e na industrialização. Isso vocês já sabem, não é? O pensamento positivista garante que o progresso da humanidade está também relacionado com o impulsionamento da industrialização e da tecnologia. Tanto que o pensamento positivista foi bastante impulsionado depois da Revolução Industrial no século XVIII. E uma das coisas que eu creio que vocês não sabiam e vocês vão saber a partir de agora é a religião positivista. Isso mesmo. O positivismo, ele construiu uma religião. Como assim, professor, uma religião? Com a superação do período teológico e das religiões baseadas nos mitos e na existência de um mundo sobrenatural, Kant afirmou a necessidade de uma espécie de uma nova religião, baseada não em algo acima da natureza, mas na própria natureza, mas baseado na nossa própria realidade e na capacidade humana de desvendar e descobrir os mistérios dessa realidade por meio do quê? Da descoberta científica, do conhecimento, do questionamento, por meio da nossa própria, do nosso próprio querer descobrir, daquela dúvida, da instiga, daquilo de querer ir mais além, daquilo de querer buscar. A grosso modo, podemos dizer que a religião positivista substituiu a figura de Deus pela figura da ciência. É isso que a religião positivista buscou fazer. Em alguns lugares, como São Paulo, Rio de Janeiro, vou trazer mais para vocês na próxima aula, ainda existem templos voltados para a religião positivista. Então, assim, gente, são essas características que eu busquei trazer para vocês e que vocês não se esqueçam de escrever no caderno de vocês, anotar as dúvidas para me questionar na próxima aula, que o assunto vai ser o positivismo aqui no Brasil. E lembrando que fiquem em casa, por favor, se cuidem, cuidem dos seus familiares e até a próxima aula, tá bom? Um cheiro. A atividade para vocês realizarem em casa vai ser mandada via WhatsApp e a próxima aula também será na próxima semana, acredito eu, tá bom? Até a próxima aula. Cheiro.